Fala galera, beleza? Vamos começar então com a correção do capítulo 7? Bora lá então. A primeira questão então, para a gente resolver, é da página 22, onde fala o seguinte: na natureza pode haver diversas cadeias alimentares, como as que estão exemplificadas a seguir. Analise-as para responder o que se pede. Então ele botou aqui alguns exemplos e falou o seguinte: quais são os organismos produtores em cada uma das cadeias apresentadas? Por que elas são classificadas assim? Primeiro a gente tem que achar quais são os produtores aqui dentro. Então aqui eu tenho o capim, eu tenho a planta aquática, tenho os vegetais folhosos, tenho as gramíneas, beleza? E por que eles são classificados desse jeito? Porque eles são seres classificados como produtores porque produzem o seu próprio alimento, beleza? É somente por causa disso, porque eles produzem o próprio alimento, garantindo o nutriente necessário dos demais seres vivos. Letra B. Que seres vivos estão ocupando a posição de consumidor secundário em cada caso? Ou seja, o secundário é aquele que provavelmente vai consumir, vai se alimentar do consumidor primário, beleza? Ou seja, o secundário eu tenho aqui a onça-pintada, o tuiuiu, né, o gavião, o lagarto, tá? E a letra B, utilizando os seres apresentados e outros exemplos, construa outra cadeia alimentar possível. Com esses exemplos aí, eu posso montar um consumidor, um produtor, um consumidor primário e um consumidor secundário, beleza? Então aqui eu tenho o exemplo, o capim, a capivara e o jacaré, beleza? Ou o capim, o veado e a onça pintada, beleza? São exemplos que estão aqui no texto, beleza? Desculpa, não que estão aqui no texto, mas tá misturado, beleza? Bom, vamos lá então para outra questão. Com base no estudo realizado por Odum, assinale a alternativa correta acerca do fluxo de energia nas cadeias alimentares. Bom, a resposta correta seria falar que a quantidade de energia aproveitada reduz ao longo dos níveis tróficos, ou seja, do produtor para o último consumidor, beleza? E aqui a gente monta um gráfico de acordo com esse gráfico que a gente viu aqui, beleza? Então aqui eu tenho a base de tudo, eu tenho os produtores, 20.810 quilocalorias por metro quadrado por ano, beleza? Aqui eu tenho um consumidor primário, secundário e terciário. Eu fiz uma pirâmide, beleza? Para essa questão, galera, a gente tem que pegar o celular, ler esse QR Code e assistir o vídeo, né, desse canal aí do TED ID, tá? É bem interessante esse vídeo que vai falar sobre algumas cadeias verdes e cadeias marrons, beleza? Bom, com isso, depois de ver esse vídeo, eu vou ter que responder essas perguntas. Então, qual é a principal diferença entre as cadeias alimentares verde e as marrons? As cadeias verdes têm organismos vivos na base e as cadeias marrons se iniciam com os detritos, que são formados por matéria morta, tá? 2. Por que é possível dizer que, de alguma maneira, os detritos também estão presentes no organismo de muitos seres humanos? Porque muitos seres humanos consomem animais que ingeriram detritos em algum momento da cadeia alimentar, como o peixe ou a galinha. Cite exemplo de cadeia alimentar marrom que envolva o ser humano: detritos, os fungos e os seres humanos, ou detritos, minhocas, galinhas e seres humanos, beleza? Lembrando que essa setinha aqui quer dizer o seguinte, deixa eu botar a caneta aqui, essa setinha aqui, tá vendo? Sempre a setinha está indicando para
o indivíduo que consome. Ou seja, o detrito ele é consumido pelo fungo. O fungo ele é consumido pelo ser humano. Espera aí, Pedro, mas eu não como fungo, não. Come sim. Tem alguns tipos de alimento que papai, mamãe, vovó, titia faz dentro de casa que tem presença de fungo. A comida japonesa, tá? Existe uma comida japonesa que se chama shimeji, shiitake, são todos feitos de fungo, beleza? Até mesmo aquele fungozinho que coloca lá no estrogonofe, beleza? Que coloca lá no estrogonofe, que é aquele cogumelozinho que coloca lá no estrogonofe, tá bom, galera? Outra pergunta. O ciclo do carbono é um exemplo de fluxo de matéria nos ecossistemas. Esses elementos chegam ao alimento esse elemento chega ao ambiente terrestre na forma de gás carbônico, que é utilizado pelas plantas durante a fotossíntese. Seu retorno à atmosfera pode ocorrer de diferentes maneiras. Cite algumas. Com isso, galera, a gente pode voltar, né, verificar. Nessa página aqui, a gente vai ver o ciclo do carbono, a gente vai ver 5 formas dele retornar para a natureza, beleza? Mas vamos lá na respostazinha bonitinha. O carbono ele pode retornar à atmosfera, por exemplo, por meio da respiração dos animais, na forma de gás carbônico, por meio da decomposição de matéria orgânica, na forma de gás metano, e por meio da queima de combustíveis fósseis, na forma de gás carbônico também, tá bom? Número 2. Você viu como funciona o ciclo do carbono no ambiente terrestre. Pesquise como é esse ciclo em um ambiente aquático e construa um esquema representativo semelhante ao que foi visto anteriormente. Então, galera, a gente tem que montar um ciclo do carbono similar a esse daqui que a gente conhece, beleza? Então, a gente pode montar o nosso próprio. Então, a gente pode fazer o seguinte. Eu tenho aqui o CO2, que é o dióxido de carbono, beleza? Ele está lá na atmosfera. Como que ele chegou na atmosfera? Ele chegou através da respiração das algas e através da respiração de animais aquáticos. Também pode acontecer, beleza? Essas algas, tá? Tem assimilação do carbono por meio de cadeias alimentares, porque esses animais aquáticos, eles consomem essas algas, beleza? E essas algas também, galera, necessita do dióxido de carbono, ele consome o dióxido de carbono para fazer o quê? A fotossíntese. Lembra que as algas, tá? Elas têm presença de cloroplasto, lembra que é uma organela que faz a conversão da luz luminosa da energia luminosa em energia química. Lembraram disso? Que é a fotossíntese, tá bom? Na 3. Analise as seguintes cadeias alimentares e a pirâmide ecológica que representa para responder o que se pede. Quantas árvores são necessárias para alimentar 150 mil lagartas? São necessárias, galera, somente apenas 200 árvores, que as árvores são o quê? Produtores, beleza? Quantos pássaros são necessários para alimentar os predadores do topo da cadeia? Predadores do topo, tá aqui, ó. Predadores do topo, tá? Então, quantos pássaros são necessários? 120 mil pássaros, tá? São necessários para alimentar apenas 2 predadores de topo. Muita coisa, né? O caramujo gigante africano, né? Actina fulica, que é o nome
dele em latim, beleza? Que é o nome da espécie. É uma espécie exótica que tem despertado o interesse das autoridades brasileiras, uma vez que tem causado danos ambientais e prejuízos econômicos à agricultura. A introdução da espécie no Brasil ocorreu clandestinamente com o objetivo de ser utilizada na alimentação humana. Porém, o molusco teve pouca aceitação no comércio de alimentos, o que resultou em um abandono e a liberação intencional das criações por vários produtores. Por ser uma espécie herbívora generalista, alimenta-se de mais de 500 espécies diferentes de vegetais, com grande capacidade reprodutiva, tornou-se uma praga agrícola de difícil erradicação. Associada a isso, a ausência de predadores naturais fez com que ocorresse um crescimento descontrolado da população. O desequilíbrio da cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento da densidade populacional de... Galera, aumentou a população de quem diante do texto? Foi de quê? De consumidores terciários, consumidores secundários, primários? E aí? Quais foram o aumento da população? De consumidor primário, porque ele, o caramujo, que vai consumir os vegetais. Então passa a ser ele o consumidor primário, beleza? Em função da ausência de consumidores secundários. Não existe indivíduo que vai se alimentar do caramujo. Lembra que no texto também falou que não tem predadores para o caramujo africano, beleza? 2. Analise a tirinha para responder o que se pede. Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? A vaca vive no campo. Ela come pasto. Pasto e mais pasto. Muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Quer dizer que, para você, a vaca é intermediário entre o pasto e nós? A posição ocupada pela vaca na interação presente na tirinha caracteriza como: ela é uma produtora? A vaca produz o próprio alimento? Não. Beleza? A vaca nada mais é que uma consumidora primária. A vaca vai consumir o pasto e depois a gente consome a vaca. A gente, então, nessa cadeia alimentar, a gente é o consumidor secundário. Beleza? Nessa cadeia. Tá bom? Também caracterizando a gente como predador de topo. Beleza? E qual a posição ocupada pelos seres humanos na cadeia em questão? Consumidor secundário, como eu já tinha dito. O tapite é um coelho nativo do Brasil, habitante típico de campos, cerrado ou mesmo bordas das matas. Tem hábitos noturnos e durante o dia fica escondido em meio à vegetação ou em toca. Alimenta-se de vegetais, especialmente brotos e raízes. A quantidade desses animais está cada vez menor pela presença de lebre europeia, que foi introduzida no Brasil. A lebre europeia também se alimenta de vegetais e tanto o tapite como a lebre são caças apreciadas por jaguatiricas e onças. Represente esquematicamente a teia alimentar mencionada. Galera, agora quer dizer eu tenho que montar a teia alimentar, não é uma cadeia. A cadeia é somente quando a gente sabe quem é o produtor, o consumidor e assim vai. Agora, a teia é a união de várias cadeias, beleza? Então, vamos lá. Na base dessa cadeia, eu tenho o quê? A vegetação, porque no texto falou o seguinte: tem hábitos noturnos e durante o dia fica escondido por meio da vegetação. Alimenta-se de vegetais, especialmente brotos e raízes. Então,
ali a base da cadeia seria brotos e raízes, vegetação. Quem se alimenta dos brotos e das raízes? O tapiti, que é um coelho nativo do Brasil, e mais quem? A espécie que foi introduzida aqui no Brasil, a lebre europeia. Beleza? Beleza, vamos lá. Agora o tapiti, ele é consumido por quem? Aí ele fala aqui, ó, também se alimenta de vegetais. E tanto o tapiti como a lebre são caças apreciadas por jaguatiricas e onça. Vamos lá. O tapiti, então, ele é consumido pela jaguatirica, assim como pela onça. A lebre europeia também, tanto pela jaguatirica quanto pela onça. Então, os predadores de topo são esses carinhas aqui, beleza? Então, aqui, galera, eu montei uma teia alimentar. A ilustração a seguir apresenta uma cadeia alimentar. Analise-a. Então, temos aqui uma cadeia alimentar. Tá? Os fitoplânctons consumidos pelos camarões, os camarões são consumidos pelos pinguins, os pinguins são consumidos pela foca e a foca pelo urso. Tá? Então, temos a pergunta: entre os consumidores representados dessa cadeia alimentar, aquele cujo nível trófico apresenta menor quantidade de energia disponível é o... Vamos lá. Aqui, galera, nos fitoplânctons, eu tenho muita energia. Eu tenho muita energia disponível. Lembra? É a base da minha cadeia alimentar, que é essa daqui. Então, aqui eu tenho muita coisa. Beleza? Aí aqui no camarão ele vai reduzindo. Aí vai reduzindo no pinguim, na foca, reduzindo. Aí vem aqui com o menor, beleza? A menor quantidade de energia disponível, tá? Porque parte da energia transferida vai ser dissipada a cada nível trófico, tá bom? O texto a seguir aborda riscos ecológicos da redução de predadores nos ecossistemas, utilizando como exemplo o conhecido caso do lobo de Yellowstone. Leia atentamente para responder 5 e 6. Vixe, tem um texto enorme aqui. Espero que vocês tenham lido, tá bom? E vamos nas perguntas. A cascata trófica é um fenômeno no qual ocorre alterações em um nível trófico, com efeitos diretos no nível subsequente e indiretos dos demais níveis. Ou seja, olha só, a cascata trófica significa que ela, se uma parte da minha cadeia, do meu nível trófico, ele diminui, automaticamente o outro nível trófico também vai diminuir, e o outro também vai diminuir, e o outro também vai diminuir. Lembram disso que eu falei isso lá no livro? Não, que eu falei lá na explicação dos conteúdos? Se uma daqueles níveis tróficos eles diminuírem, automaticamente o próximo nível vai diminuir, então vai alterar o nível trófico. 6. Sabendo que em Yellowstone, nos Estados Unidos, os lobos são predadores de alce, quais foram as consequências ecológicas da diminuição de lobos na região? Então, a população de alces cresceu e, consequentemente, a vegetação sofreu uma redução, já que esses animais são herbívoros. Isso também prejudicou outros seres que se alimentam de vegetais, devido à pouca oferta desses tipos de alimentos. Galera, a nossa correção foi essa, tá? Esse capítulo a gente não vai entrar, né, na próxima semana. Na verdade, a gente vai entrar sim, minto. Vai entrar sim na próxima semana esse capítulo, tá? Mas, contudo, a gente vai fazer uma revisão bem bacana, vai fazer os exercícios, porque já vai vir novidades para vocês, beleza? Valeu, galera, e até a próxima!